Muito bem, Sr. Presidente, relativamente às postas das demais forças políticas e sobre a proposta do Partido Comunista Português, naturalmente que nós não negamos a importância crucial que tem a Lei de Programação Militar e a Lei de Infraestruturas Militares como instrumentos financeiros, instrumentos legais e financeiros, atenta a sua dotação em termos de recursos financeiros e intenta também a sua calendarização. Temos dúvidas da necessidade de constitucionalizar estas duas leis e identificar. Não estamos a retirar a importância, de modo algum, as nossas reservas é sobre a sua necessidade de as constitucionalizar. Nós temos outras leis de programação, curiosamente não são leis, são decretos-leis, que é o caso, por exemplo, da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, das Forças e Serviços de Segurança, que é designada habitualmente por lei, embora seja um decreto-lei, e também, tanto quanto eu sei, não será constitucionalizada, mas tem o mesmo efeito. Ainda que se venha a constitucionalizar, vamos admitir que se constitucionalizava estas leis, a necessidade, eu diria que dizer que são leis a aprovar pela Assembleia da República, que é uma redundância, porque todas as leis são aprovadas pela Assembleia da República e, portanto, diria-me que esta expressão estaria a mais. Mas essa é uma questão meramente acessória. Nós temos sérias dúvidas da constitucionalização destas duas leis, por um lado. Por outro lado, suscita-nos uma questão. Nós sabemos, e a história dos investimentos nas Forças Armadas tem-nos dito que, por vezes, há investimentos cruciais que têm sido feitos à margem das leis de programação militar. O exemplo tipo que tivemos foi a aquisição das nossas fragatas, na década de 90, em 1990, 91 e 92. Tanto quanto tenho conhecimento, foi um dos maiores investimentos de sempre na Marinha e, no entanto, ela não foi feita na Lei de Programação Militar por razões explicadas à época. O mesmo aconteceu com a aquisição dos nossos F-16. Os F-16 foi o maior, ou talvez um dos maiores investimentos que fizemos, enfim, na história da democracia portuguesa, na Força Aérea, e ela foi feita à margem, foi um programa específico de aquisição destas aeronaves à margem da Lei de Programação Militar. Provavelmente, mas muito provavelmente, teremos que fazer programas específicos para substituir os F-16 e um programa específico para substituir as fragatas, mais os F-16 que são mais urgentes do que as fragatas, porque os F-16 daqui a 6 anos valem zero e as fragatas, os F-16 custam 2,5 mil milhões de euros, substituí-los 12 aeronaves valem zero daqui a 6 anos e as fragatas, se não forem substituídas, ou pelo menos não podemos ampliar o seu prazo de vida por mais 15 anos, mas daqui a 15 anos também chegarão ao seu limite de vida, já que têm, nessa altura, 50 anos. E custam 2,5 mil milhões de euros, ou seja, muito provavelmente teremos que encontrar um mecanismo de financiamento destes dois investimentos fora da Lei de Programação Militar. Mas eu não quero antecipar um debate que também está a decorrer na Comissão de Defesa Nacional. Quanto à proposta do PAN, ela não nos choca de forma alguma. Ela acaba por densificar e ir de encontro àquilo que é o conceito que nós aqui defendemos, de que esta delimitação conceptual entre ameaça externa e ameaça interna hoje está ultrapassada. E quando densificamos o artigo 275, aqui em parte já estou a responder a algumas das questões que foram colocadas, esta densificação, onde cabe também a proposta do PAN, como eu digo, não nos choca. Basta pensar, por exemplo, naquilo que já acontece hoje, que é a capacidade que a Marinha tem hoje, por exemplo, no combate à poluição marítima, para percebermos que esta densificação deste conceito faz sentido por essa razão e também por aquela perspectiva que nós dizemos de que o conceito, a delimitação conceitual entre interno e externo hoje está ultrapassado, dado que os riscos são cada vez mais globais e muitas vezes não são localizados. Eu ainda não respondi totalmente à questão que foram colocada, mas irei no final, mas aproveitei para, em parte, ir respondendo. Quanto à proposta
Quanto à proposta do Chega, relativamente à questão de todos os cidadãos têm o dever de ser fiéis à pátria e de observar a Constituição e as leis. Na verdade, o que esta proposta faz é substituir a defesa da pátria por, em primeiro lugar, por defesa da pátria, por fidelidade à pátria. Esta é a primeira alteração. E a segunda alteração era de que aquilo que antes era um dever fundamental de todos os portugueses passa a ser, com esta proposta, um dever de todos os cidadãos. Ora, há aqui uma alteração muito substancial. Como todos sabemos, a nacionalidade é um vínculo que se refere à pátria. Já a cidadania, ou o ser cidadão, não tem necessariamente a ver com a pátria, mas tem antes a ver com um vínculo a um determinado país, e nomeadamente àquilo que é o exercício de direitos e deveres quando se está num determinado país. Ora, esta formulação causa-nos as maiores reservas e suscita-nos as maiores dúvidas, porque se nós não temos a menor dúvida de que todos os portugueses têm de ser fiéis à pátria, ou têm a obrigação de defender a pátria na formulação vigente ou na proposta de alteração, já temos alguma dúvida, já temos todas as dúvidas que os cidadãos estrangeiros, porque eles continuam a ser cidadãos, a diferença é que não são nacionais, são cidadãos estrangeiros, tenham o dever de ser fiéis à pátria portuguesa, porque a pátria deles não é portuguesa. Nós temos dúvidas sobre esta formulação. Não sobre a substituição, como eu digo, de defesa da pátria por fidelidade à pátria, mas da substituição de um dever fundamental, que era de todos os portugueses, para passar também a ser um dever de todos os cidadãos, todos aqueles que a realizem, incluindo os cidadãos estrangeiros. Para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como eu já referi e insisto, a delimitação conceptual da ameaça interna e ameaça externa está totalmente ultrapassada. Resultou de um determinado momento histórico e não faz sentido manter uma delimitação conceptual que está ultrapassada numa revisão constitucional. E não há nenhum perigo de dizermos, ao alterarmos, ao fazermos eliminarmos esta delimitação e absorvermos ou aderirmos a uma concepção mais ampla, poderemos correr o risco de não saber o que é competência em primeira instância das Forças Armadas, o que é competência em primeira instância das forças e serviços de segurança. Esse risco não existe. E não existe desde logo porque a própria Constituição, no seu artigo 275, define aquilo que são tarefas essenciais de uns e o que são, ou nomeadamente aquilo que são tarefas essenciais das Forças Armadas e as que são complementares. E o artigo 265, que nós reformulamos, que densificamos e que aderimos também à proposta do PAN, vai nesse sentido. Por outro lado, dar conta de que não há hoje nenhuma conflitualidade e ela não vai passar a existir. E não é com esta alteração que ela vai passar a existir. Mas deixem-me dar este exemplo. E perdoem-me assim a forma tão franca como eu agora vou dizer. Passa na cabeça de alguém que, perante uma ameaça de tráfico de droga em alto mar, portanto, em espaço, em território nacional, à margem, ao largo do Algarve, a Marinha não possa intervir, porque essa é uma tarefa, em primeira instância, das Forças de Segurança. Não, as Forças Armadas não vão intervir, vamos primeiro pedir autorização, temos de facto aqui tráfico de droga, os barcos estão a passar bem perto de nós, mas isto é matéria de segurança, é uma ameaça interna, ocorre em território... Não, eu estou a exemplificar, e perdoe-me, e, portanto, as Forças Armadas não vão intervir. Claro que vão intervir. E intervêm. E, no entanto, esta matéria, em primeira instância, como sabemos, das Forças de Segurança, o combate ao tráfico de droga não é uma competência das Forças Armadas. Em primeira instância. É só complementarmente. E, portanto,
é só complementarmente, só poderá ser de forma complementar. O que nós queremos com esta redação é eliminar uma delimitação que não faz sentido, que está de todo ultrapassada, e estando todo ultrapassada não faz sentido ela manter-se no texto constitucional. Não há nenhum risco de confusão entre aquilo que são atividades próprias da defesa nacional e aquilo que são atividades próprias da segurança e forças de segurança. Porque elas depois estão densificadas ou estão devidamente separadas no próprio texto constitucional, no artigo 275. E nós, o que queremos com isto dizer é, além do que eu já aqui referi, é, de facto, com este texto, materializar algo que já está, enfim, que já é uma realidade, que é, não há nenhum problema, nem nenhum inconveniente, nem nenhum impedimento que as forças nacionais, que as forças armadas, intervenham em domínios da segurança interna, embora só complementarmente. Mas também com esta formulação, o que dizemos e alertamos e constitucionalizamos, se permitem, e que de uma forma indireta, é a importância que existe e que tem que continuar a existir de uma promoção, de uma capacidade mais estreita entre aquilo que são as forças dos serviços de segurança e aquilo que é as Forças Armadas, no sentido de garantir aquilo que todos queremos, que é garantir de uma forma mais eficaz a segurança interna e externa do Estado português. Muito obrigado.